Amém. Vocês ainda estão felizes? Amém? Porque eu estou muito feliz. Fazer aniversário é muito bom. E eu me sinto fazendo aniversário. Eu me sinto aniversariando no dia de hoje, porque eu faço parte dessa história. Eu faço parte dessa igreja. Eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. E agradeço ao pastor Alexandre por confiar mais uma vez, né? A gente tem caminhado junto. Eu tenho sugado do pastor Alexandre, aprendendo com ele a cada dia, a cada instante. E sobre aprendizado, querido, eu aprendi uma coisa na minha vida. Que nós precisamos honrar enquanto as pessoas estão em vida. Eu quero honrar duas pessoas aqui relacionadas à igreja. Primeiro, nosso pastor Elcio Menegatti, homem de Deus, homem que aceitou o chamado e o desafio do Senhor, se colocou à frente da igreja e cuidou do rebanho, direcionou, orientou, às vezes deu uma cajadadazinha para a pessoa voltar para o caminho, para a direção. Então eu quero honrar. Eu sei que ele não está presente, hoje seria um dia que ele estaria aqui conosco. Pastor Elcio é o nosso pastor emérito, foi pastor anos e anos da nossa igreja, se você não sabe. E eu quero honrar a sua vida. Pastor Elcio Menegatti, muito obrigado por deixar ser instrumento de Deus para as nossas vidas. E a segunda pessoa é esse homem de Deus aqui, nosso pastor Alexandre, que é o nosso pastor presidente, nosso atual pastor, que continua seguindo o caminho que foi deixado pelo pastor Elcio Menegatti, trilhando com as suas próprias pernas, porque Deus o chamou para isso. Eu quero honrar a sua vida, pastor. Deus te abençoe. Continue te guiando, te iluminando, para que você continue cuidando de nós. Tá bom? Eu amo a sua vida, eu amo o seu ministério. E, mais uma vez, eu me coloco à sua disposição para a gente trabalhar junto. Tamo junto, meu pastor. Queridos, agora nós vamos entrar, de fato, na hora da palavra. Nós temos um tema, celebrando a glória do Deus vivo. E celebração envolve alegria. E quando se fala em celebrar a glória do Deus vivo, eu penso na igreja do Senhor. Na igreja que foi instituída e foi orientada por Ele. E me traz à memória essa igreja, e quando se fala de igreja, não me vem outra igreja a não ser a igreja de Atos. Eu quero compartilhar com você um assunto que mexeu muito com o meu coração durante essa semana, enquanto eu me preparava, sobre a unidade da igreja. Uma igreja unida em um só corpo, em um só propósito, caminhando lado a lado, seguindo, crescendo, juntos, vivendo Jesus Cristo. Que coisa linda, querido, ser igreja. Eu amo ser igreja com você. Eu amo participar dessa igreja com você. A igreja de Cristo. Abre a sua Bíblia em Atos. Já que nós vamos falar de igreja, eu quero compartilhar sobre a igreja de Atos, que foi ali instituída, foi inaugurada. Amém ou misericórdia? Amém? Fica de pé aí no seu lugar, em respeito à palavra do Senhor. Atos 2. Vamos ler apenas o versículo 1 de Atos 2. Vou ler na minha versão, Nova Almeida atualizada. Os irmãos acompanhem no multimídia, ou aqueles que têm as suas Bíblias físicas e trouxeram nas respectivas Bíblias. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todo mundo no telão. Vamos ler todos juntos? Ao cumprir-se
Feche seus olhos. Vocês oraram por mim? Eu quero orar por vocês nesse momento. Deus, fale aos nossos corações nessa noite. Nós pedimos o nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Queridos, esse texto, o texto de Atos 2, ele é muito utilizado para falar de um determinado assunto. Atos 2, a maioria dos assuntos ali que tem como, pessoas utilizam como base é o falar em línguas. Aquele dia de Pentecostes, onde aconteceu aquele movimento. Mas eu não quero te chamar a atenção, eu não vou discutir, não vou conversar com vocês, refletir com vocês nessa noite sobre isso. Mas algo que eu nunca tinha parado para imaginar, algo que eu nunca tinha reparado, eu nunca tinha lido a palavra de Deus lá em Atos e reparado essa frase que diz assim: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Queridos, Pentecostes era um dos grandes festivais onde os judeus se reuniam. Era um dos grandes festivais que os judeus celebravam. Era aproximadamente 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias aproximadamente. E lá estavam os discípulos de Jesus, aqueles que tinham acabado de caminhar e andar e conversar e receber de Jesus. Estavam eles reunidos 7 semanas após a Páscoa. Eu quero chamar a sua atenção aqui. Uma das características da igreja de Atos é o tema que eu proponho para a gente aqui nessa noite: unidade. A igreja de Atos era uma igreja unida. O texto que nós lemos fala que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eu acredito que eles tinham prazer de fazer isso. Que eles tinham prazer de estar lado a lado com os seus irmãos, lado a lado com aqueles que compartilhavam da mesma fé, lado a lado com aqueles que já caminharam com Jesus. Então eles tinham prazer naquele momento de estarem reunidos no mesmo lugar. A igreja de Atos tinha a unidade como uma característica muito forte. Você quer uma ilustração? Atos 2:42. Atos 2:42 ilustra muito bem aquilo que nós estamos falando. Aqueles que se convertiam, eles perseveravam na comunhão. Era uma característica tão forte que aqueles que aceitavam o Evangelho, que aceitavam Jesus Cristo, eles perseveravam na comunhão. E falando sobre a comunhão, sobre a unidade, eu quero falar aqui sobre 3 situações que nós podemos encontrar nessa unidade. Primeiro, em unidade se caminha. Queridos, quando nós estamos unidos, nós caminhamos em uma direção. Precisamos, como igreja de Cristo, andar em unidade. A igreja de Atos, ela andava. Eles andavam juntos, eles caminhavam juntos, eles estavam sempre juntos. Você acha que a expressão "tamo junto" é de agora? A expressão "tamo junto" não é de agora não. Isso é lá da igreja de Atos. Eles estavam juntos a todo momento. Estavam juntos pregando, eles estavam juntos sofrendo, eles estavam juntos levando conforto às pessoas. Era a igreja de Cristo ali estabelecida. Mas a caminhada junto, ela não é fácil. A caminhada junto, ela nem sempre vai ser tranquila. Nós temos exemplo de 2 homens de Deus, que chegou um momento em que um foi para um lado, outro foi para o outro, relatado em Atos, Paulo e Barnabé. Chegou um momento que aconteceu ali uma conversa que cada um decidiu ir para um lugar, e foi o que aconteceu. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Porque com isso o evangelho foi levado por Barnabé a uma parte e foi levado por Paulo a outra parte. E assim foi sendo disseminado, foi sendo pregado Jesus Cristo. Mas essa caminhada, queridos, ela exige atenção, ela exige paciência, exige sabedoria. Nós precisamos pedir a Deus todos os dias quando acordamos: Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê paciência. Mas essa caminhada, ela é necessária para se ter uma unidade. Abrindo aqui um parêntese bem rápido, eu quero dar um recado para você que nos assiste.
Acredito que aqui no nosso plenário não exista ninguém, nenhum desigrejado. Querido, se você se considera um desigrejado, me desculpe, você está fora dos padrões daquilo que Jesus planejou para a sua vida. Se você se considera um desigrejado, você está fora dos padrões de Jesus, fora dos padrões daquilo que Jesus ensinou. Procure uma igreja, esteja em comunhão com essa igreja. Queridos, fechando parênteses, Atos é aquilo que aconteceu logo depois da morte de Jesus. Logo depois da morte de Jesus, os discípulos começaram a praticar aquilo que eles aprenderam com Jesus. E andar em unidade era algo que Jesus ensinou. Andar em unidade é algo que Jesus nos ensina a todo momento nos evangelhos. Naquele tempo não tinha metrô, não tinha ônibus, Uber, nem pensar. Não tinha ônibus. E o meio de locomoção daquele pessoal era canela. Era via canela que eles iam. Era andando, caminhando. E com Jesus não foi diferente. Então a maioria dos deslocamentos era a pé. Eles iam andando. Horas para chegar a algum lugar, se não dias. Então eles paravam, descansavam, depois voltavam a caminhar. Então, durante essa caminhada, durante esses dias de conversa, durante todo esse tempo de qualidade que os discípulos tiveram com Jesus, foi um tempo de aprendizado. E esses discípulos, eles aprendem com Jesus e eles nos ensinam aquilo que eles aprenderam. Presta atenção nos ensinos daqueles que são mais experientes, daqueles que têm uma experiência em Cristo. Escute os conselhos desses homens de Deus e mulheres de Deus. Dê atenção àquilo que eles falam. Infelizmente, hoje nós só queremos investir tempo na carreira, nos estudos. Não dizendo que isso não seja bom, mas nós não podemos dedicar todo o nosso tempo a isso, ficar obcecado, obstinado só por isso. Muitos querem ser influencer digital, hoje está na moda. Se você perguntar a um adolescente, a um jovem, qual é o seu sonho? No meu tempo, queridos, eu só tenho 28 anos. Então vamos colocar aí há 14 anos atrás, 14 aninhos atrás. O meu sonho de moleque era ser jogador de futebol. Era ser jogador de futebol, eu queria ser o Ronaldo Fenômeno. Comecei no São Cristóvão, trilhei, mas não eram os planos de Deus. E depois eu entendi qual eram os planos de Deus para a minha vida. O chamado que Ele tinha para a minha vida. Mas queridos, pessoas estão sonhando em ser um influencer, em ser um YouTube. Agora inventaram TikTokers, sei lá como é que se fala isso. Mas pessoas estão dedicando todo o tempo da sua vida nisso e esquecendo do principal. Esquecendo do relacionamento com o irmão, do relacionamento com Deus. Os relacionamentos fazem parte de nós. Precisamos andar junto, caminhar uns com os outros. Invista tempo no seu irmão. Você que tem um talento, você que tem um dom, enterra ele não. Faz esse favor. Enterra seu talento não. Usa ele para a obra do Senhor. Usa ele para o reino de Deus. Utiliza esse dom para abençoar a vida de pessoas. O que eu quero dizer aqui nessa noite para a gente é que nós precisamos andar juntos. Nós precisamos caminhar lado a lado uns com os outros. Não apenas no sentido físico também, andar com alguém, caminhar com alguém, mas principalmente espiritual. Principalmente naquilo que toca o espiritual, daquilo que se fala sobre o espiritual, falar sobre Jesus. Abençoar a vida um dos outros com palavras de encorajamento. Abençoar a vida uns dos outros com cuidado, atenção, emprestando o seu ouvido, com orientações bíblicas, aconselhamento cristão, sobre a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz sobre determinado assunto, compartilhar sobre isso com as pessoas. Escolha alguém que você sabe que precisa caminhar.
Escolha alguém que você está percebendo que essa pessoa está indo sozinha e ela só está tomando pancada, ela só está tomando madeirada, está tropeçando. Escolha essa pessoa, ore por ela, peça uma oportunidade a Deus para você falar, para você caminhar com ela. Apóstolo Paulo para a igreja de Colossos, Colossenses 3, 13 e 15. Colossenses 3, 13 e 15 diz que nós precisamos suportar uns aos outros. O termo original, queridos, a sua definição não é suportar, mas é levantar, manter-se ereto e firme, sustentar, carregar. Esse é a definição desse termo, que para nós foi traduzido como suportar. Não é aquele de suportar a chatice, não é aquele de suportar, eu tenho que suportar tal pessoa, ela é muito ruim, ela é muito chata. Não, não é isso, é dar o suporte. Nós já aprendemos isso com o nosso pastor. É dar o suporte a essa pessoa. Ajudar, consolar, alimentar muitas vezes, cuidar, tratar. Aí mesmo, nesse mesmo texto de Colossenses, apóstolo Paulo, ele completa. Ele diz, olha, perdoem uns aos outros assim como Cristo perdoou vocês. Isso é muito forte. Perdoar alguém assim como Cristo nos perdoou. Queridos, você tem noção de como Cristo nos perdoou? Você tem ideia de como Cristo nos perdoou? Entregando a sua vida. Eu não quero entrar aqui em detalhes sobre perdão, mas perdoar precisa fazer parte da nossa vida cristã. No versículo 15, ele vai dizer o seguinte, Colossenses 3, agora o versículo 15. Assim como em Coríntios, ele fala para o povo que eles são um só corpo. Queridos, apóstolo Paulo, ele fala em algumas de suas cartas sobre isso, sobre ser um só corpo, de ser membro de um só corpo. Eu acho que aquelas igrejas também tinham essa dificuldade de entender que nós precisamos andar em unidade. Corpo de Cristo, família de Deus. Nós somos o corpo de Cristo, fazemos parte desse mesmo corpo. Apóstolo Paulo, ele ilustra da seguinte forma: existe o cabeça desse corpo, e esse cabeça é Jesus Cristo, e nós somos os membros desse corpo, cada um com a sua devida importância, com a sua qualidade, com a sua característica, mas cada membro precisando uns dos outros. Queridos, sozinho nós podemos ir até mais rápido, mas juntos nós iremos mais longe. Frase de Clarice Lispector, uma escritora, escreve romance, e ela é judia. Então eu convido você a caminhar com alguém. Caminhe, ande em unidade com alguém, porque é isso que a igreja do Senhor precisa fazer. Em unidade também se cresce, em unidade se caminha, em unidade se cresce. Atos 2:47. Isso é uma consequência, queridos, de estar em unidade, de estar junto. O crescimento da igreja também é claro aqui no livro de Atos. Vamos ler Atos 2, a partir do versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqueles que iam sendo salvos, eles eram acrescentados dia a dia pelo Senhor. Então, queridos, a igreja ela também cresce em número. A igreja ela também cresce em quantidade de pessoas. Crescer faz parte da igreja. Mas como isso funciona? Meus irmãos, a primeira grande questão disso tudo é: como uma igreja cresce? Mas ela também precisa crescer saudável.
Mas o fundamental desse crescimento e o principal disso tudo é a pregação da palavra. É compartilhar as boas novas de Jesus Cristo, falar do plano de salvação, falar do que Jesus tem feito nas nossas vidas, falar da transformação que Ele faz e continua fazendo nas nossas vidas. Querido, tem gente que só abre a boca para falar mal da igreja. Tem gente que só abre a boca para falar mal de pastor e diz que é crente. Existem momentos, queridos, que nós perdemos a oportunidade de pregar Jesus Cristo, porque um dia lá atrás, um dia que nós não lembramos, nós falamos mal da igreja e dos pastores. Querido, o que acontece, vamos dizer assim, de negativo dentro da igreja precisa ser resolvido dentro da igreja. Isso precisa ser resolvido entre nós, os irmãos. Nós não podemos levar isso para os de fora. A oportunidade que você tiver, compartilhe Jesus Cristo. Cada vez que você critica uma igreja ou um pastor, é uma porta que você fecha de pregar a palavra. É um muro que você constrói, onde vai ficar bem mais difícil a escalada para você pregar. Faça isso não, querido. Se você tem essa mania, esse costume, faz isso não, isso é muito feio. Porque às vezes você tem essa maturidade de separar os membros da igreja de Jesus. Talvez você saiba separar isso, mas aquele ainda que não tem Jesus no seu coração, não sabe separar. Ele pega tudo o que acontece, joga no mesmo saco e considera ali tudo como uma pessoa só. Óbvio que nós não vamos passar pano naquilo que está errado, nas atrocidades que alguns cometem e dizem que são de Cristo. Nós precisamos dizer, olha, a atitude dele não é a que está falando na Bíblia não. A minha igreja, olha, o meu pastor, ele age diferente. Ele não faz isso que pastor fulano de tal faz. É defender a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. O único perfeito nisso tudo, queridos, é o Senhor Jesus. Porque homens como pastores, membros, erram, falham. Às vezes vai te decepcionar. Somos humanos, não somos super-homens. Somos seres humanos, somos de carne. Mas nós temos um grande defeito, que é na maioria dos defeitos e das imperfeições, nós queremos escancarar, nós queremos abrir. Enquanto nós temos ali, enquanto nós temos as qualidades, as características boas, nós queremos minimizar, nós colocamos isso para baixo dos panos. Então que nessa noite aqui nós coloquemos diante do Senhor a nossa vida, para que a gente compartilhe da palavra dEle, para que em vez da gente ficar falando mal, perdendo tempo falando mal, nós podemos começar a falar bem. Fale bem da igreja de Cristo. Queridos, a igreja cresce quando você faz a sua parte, quando você fala de Jesus e você compartilha desse amor. Um outro ponto, queridos, é o testemunho. Está bem atrelado, está bem ligado. Quais estão sendo as suas atitudes? Veja o versículo 47 do que nós acabamos de ler, Atos 2. Está até no telão. Simpatia de todo o povo. Queridos, os cristãos, eles tinham a simpatia de todo o povo. Por quê? Porque eles faziam a diferença no meio deles. Porque eles faziam a diferença na sociedade. E a pergunta que eu deixo para nós: o que nós estamos fazendo de diferente? Queridos, não existe visão diferente de evangelho. Não existe visão dupla de evangelho. Não, o evangelho é um só, Jesus Cristo. E nós precisamos falar de Jesus Cristo. Nosso testemunho é muito importante na proclamação da palavra. Do que adianta a gente pregar e não viver?
Do que adianta a gente falar e não fazer? O que adianta a gente falar que precisa dar assistências ao necessitado, mas quando você vê alguém pedindo dinheiro, você não dá, e porque você acha que a pessoa vai gastar aquele dinheiro com as drogas? Nós não podemos generalizar. E mais uma vez, isso eu aprendi com o nosso pastor. Eu tinha esse preconceito, eu tinha essa dificuldade de dar dinheiro a alguém, até que eu vi esse homem dando dinheiro para uma mulher aqui na frente. E eu fui perguntar, falei, pastor, mas ela vai usar droga. O que ela vai fazer com esse dinheiro é problema dela. Ela me pediu para comprar comida. Eu estou ajudando essa mulher a comprar comida. Não importa o que vai fazer com o dinheiro, importa o seu coração entregando. Se a pessoa está pedindo um pão, dê o dinheiro do pão a essa pessoa. Na maioria das vezes, se você puder, leve essa pessoa até um lugar e pague uma comida. Mas se não tiver nada aberto, dê o dinheiro a essa pessoa. Não tem esse preconceito. Não adianta a gente falar de Jesus apenas, é preciso viver Jesus o tempo todo, buscar isso como meta de vida. Queridos, essa galera aqui de Atos, esses nossos irmãos de Atos, eles tinham a simpatia do povo porque eles fizeram por merecer. Olha o nível da igreja de Atos, queridos. Atos 2:45, volta só um pouquinho. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Eles repartiam aquilo que eles tinham com os que precisavam. Aqui não está falando sobre o que sobrava, mas o que eles tinham. Se um irmão ele estava sem casa, eles ajudavam o irmão a construir a sua casa. Se um irmão precisava de alimentação, eles juntavam, faziam uma vaquinha e compravam alimentação para esse irmão. Não tinha essa de é meu. Eles estavam vivendo o nosso. Jesus ensinou, o Pai é nosso. A oração, ela fala sobre a vida em comunhão. Eles viviam o nosso. Queridos, ainda dentro do crescimento da igreja, eu quero ressaltar uma parte muito importante. Eles iam à igreja. Atos 2:46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles tinham um templo para se reunir, eles iam nesse templo. Costumamos dizer que a igreja somos nós, abrimos a boca, escancaramos, não, eu sou a igreja, mas você só é a igreja comigo, você só é a igreja reunido, você só é a igreja junto, em comunhão. Isso que nós estamos vivendo, querido, essa pandemia, ela fez muitas pessoas enxergarem a importância de estarem congregando juntas, de estarem unidas, mesmo que dominicalmente. Todo domingo, no meio da pandemia, onde essa igreja, por força das autoridades, estava fechada, nós recebíamos uma mensagem no nosso WhatsApp. Que saudade da igreja, domingo 10 horas, era a hora que a gente já estava entrando, o culto começando, a EBD acabou. Meio-dia, poxa, estou almoçando, mas essa hora era para comer aquele pastel maravilhoso da cantina. Conversando, rindo, me divertindo. Ou meio-dia, graças a Deus o ensaio vai começar. Né, Simone? O pessoal não fazia isso? É, um ensaio, vamos ensaiar. Vamos fazer o melhor. Era isso? Eu só via a baixinha ali, ó, na porta. Coristas, o ensaio vai começar. Mas essa pandemia toda nos fez valorizar a parte de estar em comunhão. Nos fez valorizar a parte de estar em comunhão uns com os outros. Vai dizer que você não estava com saudade de estar aqui. Estou vendo algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, retornando depois de muito tempo ausente, devido aos protocolos e às orientações das autoridades.
Eu estou feliz por ver vocês aqui. Mas eu sei que ainda existem aquelas pessoas que não podem, porque esses protocolos, eles impedem algumas pessoas de estarem conosco aqui. Mas é por um breve tempo, está acabando. Continua orando, entrega esse momento para o Senhor. Queridos, eles se reuniam no templo, estavam juntos no templo cultuando ao Senhor. O ministério de louvor puxava lá um salmo e começava a entoar. Começavam a cantar: cantai ao Senhor, um cântico novo, cantai ao Senhor. E assim ia. Eles se reuniam no templo, toda a liturgia de culto. A igreja de Cristo, ela precisa crescer. Não estou falando só da igreja local, mas a igreja de Cristo, a única igreja que Jesus virá buscar, é a igreja dele. Se você acha que ele vai vir buscar aqui batistas, assembleianos, presbiterianos e tantas outras denominações, não só, mas ele vai vir buscar a sua noiva, ele vai vir buscar a sua igreja. E ainda dentro, querido, desse crescimento, o mais importante não é o número de pessoas. O que mais importa nisso tudo é o nosso crescimento espiritual como igreja. O crescimento espiritual é aquilo que nós precisamos buscar. E como nós fazemos isso? Buscando a Deus juntos, como igreja. Essa reunião aqui pública, que no momento está limitada, é uma forma da gente crescer espiritualmente. Nós estamos sentindo a presença de Deus, estamos aqui sentindo a presença do Espírito Santo desde as 6 horas, quando nós começamos a cultuar ao Senhor aqui. Quando nós abrimos o culto público, nós percebemos que Jesus está aqui a todo momento. E você precisa estar aqui com a gente. Fique em casa não. Eu faço um apelo para você que pode estar aqui. Venha para a igreja. Hoje e amanhã já está lotado, infelizmente. Porque a nossa capacidade aqui, nós só podemos 1/3, né, pastor? 1/3 da membresia. Mas a partir da semana que vem, se você pode, venha ao culto, cultuar ao Senhor. E se você não pode, abre aí o seu Facebook ou o seu YouTube e cultue da sua casa. Vamos ser igreja, queridos, venha fazer parte do time. Nós só somos igreja juntos. Em unidade, queridos, a igreja cresce. E por último, em unidade existe vida. Romanos 12, 4 e 5. Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros de uns dos outros. Eu quero falar sobre a vida que a unidade traz. Sobre a vida que caminhar junto, que crescer junto traz. Alguns minutos atrás eu falei brevemente sobre ser membro do corpo. Mas eu quero reforçar essa ideia e dar alguns detalhes a mais. Existem algumas questões que precisam ser faladas. Nós precisamos falar sobre isso. E o primeiro é que você faz parte desse corpo. Você é importante. Isso você já sabia porque eu já falei. Mas você tem uma funcionalidade que só você tem. Deu para entender? Você faz algo que só você faz do jeito que você faz. Está um pouquinho confuso ainda, mas vamos lá. Somos únicos, certo? Cada um tem uma identidade. As suas digitais, elas são suas. Eu não consigo ter as suas digitais. Eu não consigo modificar nem mesmo geneticamente. Eu não consigo. A minha digital é diferente da do meu pai, da minha mãe, que vai ser diferente da digital do meu filho. Somos únicos. Então, queridos, eu vou fazer só de um jeito que eu faço.
Se outra pessoa for fazer, ela vai fazer do jeito que só ela sabe fazer. Isso tudo para dizer que você é importante para o corpo de Cristo. Que você tem uma função importante no corpo de Cristo. Um exemplo claro é na música. Nem todos conseguem fazer todas as funções, né? Existem alguns que botam uma gaita, violão, bateria no pé, tenta cantar, mas nem todos são habilitados a fazer tudo isso. Um exemplo, eu não sei tocar baixo. Quem faz isso com muito amor, com muita habilidade, Alexandre Lana, nosso querido, que também é baterista, mas sabe tocar violão, Alexandre? Não sabe tocar violão. Existem aqueles que sabem cantar, existem aqueles que sabem tocar e têm facilidade em aprender instrumentos, existem aqueles que sabem ensinar os instrumentos. Nós estamos precisando disso, tá? Você que sabe ensinar, dá um alô pra gente. Quando essa pandemia passar, a gente tem uns planos e uns projetos aí para começar. Existe também, queridos, aquele que sabe recepcionar as pessoas, aqueles que sabem recepcionar aqueles que chegam num lugar, mas talvez esse daí não sabe operar o multimídia. Cada um tem a sua função no reino. E se você ainda não encontrou, se você está olhando para isso tudo e falar, olha, eu estou perdido, esteja em oração e pedindo ao Senhor, Senhor, me mostra onde eu posso trabalhar. Peça orientação a Deus, não se precipita nessa decisão, mas esteja em oração a todo tempo. Queridos, a diferença em servir o reino de Deus, cada membro do corpo com a sua importância tem apenas um único propósito: demonstrar Cristo ao mundo. E mais uma vez eu afirmo, você só é igreja quando está reunido. As nossas diversidades, as nossas diferenças é o que nos faz ser um em Cristo. O que nos faz ser diferente é aquilo que nos traz a unidade. Unidade na diversidade. Somos muitos, queridos, mas nós somos um em Cristo, ligado à mesma videira, dando fruto. Já concluindo a nossa reflexão, queridos, tudo está interligado. Minha esposa deve ter tido um gatilho ali agora. Nós estamos vendo uma série que o tempo todo que os caras falam isso, está tudo ligado. Dark. Até indiquei para o meu pai, ele começou a assistir. É complicado, não dá para entender muito bem não. Vai lá, depois volta, vai lá. Mas, querido, tudo está interligado. E ligado aonde? Nessa unidade. Porque em unidade nós caminhamos, em unidade nós crescemos, em unidade nós precisamos viver. Processo único, unidade, estar junto, estar em unidade. Queridos, quando nós entendemos a nossa posição e assumimos o nosso posto no corpo de Cristo, ninguém segura. A gente vai embora, a gente caminha, a gente avança. Pode ser aqui na Igreja Batista Central de Lucas, ou talvez na sua igreja, você que nos assiste, vocês aqui que nos visitam. Busque se envolver no ministério, busque participar dos cultos, busque andar com as pessoas, busque viver essa unidade. Vamos ser um em Cristo, como igreja dele, como alguém que ele se alegre. Feche seus olhos. Quero orar por você nessa noite, mais uma vez. O exército de Cristo já abriu alistamento para soldado, querido. Soldado que precisa trabalhar. É só se alistar que vai ter um lugar para você. Se alista no exército que vai ter um lugar para você. Vamos orar. Senhor,
nessa noite nós estamos nos alistando no seu exército. Nós queremos, ó Pai, viver essa unidade da igreja. Jesus, os seus discípulos, os discípulos de Cristo, nos ensinaram como ser igreja. Possamos refletir Jesus Cristo a todo momento. Possamos caminhar uns com os outros, andar em unidade. Possamos andar, viver em unidade. Ah, Deus, nos ajude, Pai. Nos ajude a entender o nosso lugar no corpo de Cristo. Nos ajude a entender o nosso lugar na vida das pessoas. Nos ajude a dar prioridade. Prioridade às tuas coisas, Pai, em servir o teu reino. Nos ajude. Nós clamamos ao Senhor nessa noite como igreja tua, como povo reunido em teu nome. E nós pedimos no nome de Jesus Cristo, nos ajude, Pai. Amém.